Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando um pouco sobre a Guerra Fria. Na aula passada fizemos a resolução da questão, revisão, e na aula anterior fizemos a introdução da Guerra Fria. Hoje a gente vai dar continuidade e tentar concluir o conteúdo hoje. Então, vimos nas aulas anteriores a bipolarização, as criações, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação da divisão da Alemanha em duas, que aconteceu em 1949, uma decisão iniciada a gente viu que nas reuniões pós Segunda Guerra, que é a de Yalta e a de Potsdam, que dividiu a Alemanha em 4 zonas, e sob domínio da União Soviética, sob domínio da Inglaterra, da França. E aí a gente vai observar que em 1949 a França, a União Soviética não, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, eles vão criar a República Federativa da Alemanha, que então vai ficar sob domínio capitalista e chamada Alemanha Ocidental. E, obviamente, em contrapartida, a União Soviética, que é uma das 4 zonas que foram divididas, vai proclamar a República Democrática Alemã, que vai ser a Alemanha Oriental, influência, obviamente, socialista da União Soviética, domínio do governo socialista. Então, a Alemanha vai ser dividida. Essa divisão que acontece, ela vai ser materializada pelo muro que vai ser construído em 1961. É o Muro de Berlim, que é bem conhecido, que vai ser derrubado somente em 1889. Então, dividindo a Alemanha. Então, a cultura, as famílias serão divididas, as pessoas serão divididas. E isso influenciado por esses regimes, essas ideologias capitalistas e socialistas. Então, com essa divisão, a gente vai observar também, no desenvolver desse período de divergências e de conflitos, e os soviéticos eles também vão se armar. Em que sentido? Que a gente vai observar que lá em 1945, no final da guerra, com a justificativa que os japoneses estavam dando problema para se render, os Estados Unidos lançou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E essa bomba, o lançamento dessa bomba é interpretado como uma ameaça, como uma demonstração de poder bélico que os Estados Unidos tinha. E nesse cenário, no finalzinho da Segunda Guerra, a União Soviética ela não vai deixar isso barato. Então, ela vai também se preparar para um possível confronto nuclear. Então, o mundo vai ficar uma espécie de campo minado, porque bases militares serão distribuídos. Então, cada um vai ser um investimento pesado, tanto da parte dos Estados Unidos, também como da parte da União Soviética. Essa corrida científica, essa corrida tecnológica é uma das principais características desse período. Então, não vai nenhum país, nem de um lado nem de outro, vai poupar investimento para esse desenvolvimento de armas. Em 1955, acontece o Pacto de Varsóvia. É basicamente uma contraposição à OTAN, que eu já expliquei, mas eu vou eu volto a explicar. Então, esse Pacto de Varsóvia é a união do Exército Vermelho com as forças armadas dos países que estão alinhados para combater aí as forças da OTAN, em caso essa guerra que ficou que não teve esse contato direto chegasse a esse ponto do contato direto. Então, eu coloquei essa contraposição. O Plano Marshall, vamos só fazer aí uma retrospectiva. O Plano Marshall foi um plano estabelecido pelos Estados Unidos para ajudar na reconstrução dos países que estiveram na guerra e para fortalecer as alianças com países da Europa que fossem capitalistas. Comecon era o Conselho de Ajuda Mútua entre os países alinhados com a União Soviética. Então, se o Plano Marshall cria esse auxílio, entre eles o Comecon, ele cria esse auxílio entre eles, mas do lado socialista. Stalin impossibilitava os países que estivessem alinhados com o socialismo de aderir ao Plano Marshall. Então, ele próprio é criado aí essa estratégia. Então, a OTAN, criada em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
com os países, Estados Unidos, Canadá e países da Europa que pudessem fortalecer a aliança dos Estados Unidos, do lado capitalista. O Pacto de Varsóvia vai ser basicamente a união também para um possível enfrentamento. Então, essa contraposição é importante que a gente compreenda. Então, é um fortalecimento de estratégias para dar força no possível indisposição entre eles. Então, a Guerra Quente. Quando a gente vai falar desse momento de Guerra Quente, a gente vai lembrar que o mundo estava, de toda forma, de qualquer forma, envolvido nessa bipolarização. Mas a Fria se chama Guerra Fria porque as principais potências, como eu venho repetindo aqui várias vezes, não acontece esse enfrentamento. Mas não diretamente, mas indiretamente. Alguns países que tiveram confrontos diretos tiveram influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Então vamos lá. Então a gente vai falar inicialmente da China. Então a China, ela vai antes da Guerra Fria, ela vai ter alguns problemas entre os nacionalistas e o comunista e o Partido Comunista. E o Partido Comunista da China, no final da Segunda Guerra, a China de uma forma vai expulsar os invasores os japoneses. E dessa forma, com essa expulsão desses invasores, o Partido Comunista na China ele vai ganhar um pouco mais de admiração e vai ter vantagens, enfrentamentos com o Partido Nacionalista. A gente vai lembrar do Mao Tse Tung, líder do Partido Popular da China, que vai ser criado. E nesse sentido, o nacionalista vai ter o apoio dos Estados Unidos e o comunista, obviamente, vai ter apoio da União Soviética. Então, nesse enfrentamento em que vai ter sucesso o Partido Comunista nos embates contra o nacionalista, e o Mao Tse Tung ele vai, em 1949, estabelecer o Partido Popular da China. Então, vai ser importante nesse cenário, porque por ser um país populoso, e vai ser aí um apoio à União Soviética. E na Coreia. A Coreia é um país que de 1910 a 1945 está sob o poder do Japão, e aí vai ter uma luta por independência, e nessa luta por independência vai contar com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Não por acaso, tem interesses envolvidos, obviamente, e quando acontece essa independência, vai ser dividida a Coreia do Norte, influência comunista, e Coreia do Sul, influência capitalista dos Estados Unidos, e vai ter uma disputa pela unificação, pelo domínio da unificação. Tanto o lado capitalista como o socialista buscavam essa unificação. Só que a divergência era quem teria o domínio nessa unificação. Então, eles não entram num acordo, e entre conflitos entre essas duas a Coreia até hoje não se chegou a um acordo. Até hoje a Coreia é um país que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é uma divisão. E o Vietnã, tem no século XIX, vai fazer parte da União Indochina, faz parte da colônia francesa, mas na Segunda Guerra, com a invasão japonesa, a China, os japoneses serão expulsos, na derrota da Segunda Guerra, os japoneses serão expulsos, e a França vai querer continuar e refazer o processo de recolonização do Vietnã. Só que isso não acontece. Os franceses serão aí, em 1945, rendidos. E em 1945 acontece a Conferência de Genebra, que divide o Vietnã do Sul, sob o poder aí, capitalista, e do Norte, comunista. Então, e vai sofrer o problema pela unificação e pelo poder de quem vai dominar tudo, se é o lado capitalista ou se é o lado comunista. Então, o lado capitalista vai ter, em 1960, os Estados Unidos vai enviar força com o presidente Nixon para ajudar o lado do Sul,
e essa guerra vai, os Estados Unidos manda 500 mil homens e 50 mil, mais de 58 mil, acredito, homens morrem. E do lado capitalista, mais do Vietnã, 1 milhão de pessoas acabam morrendo entre militares e pessoas civis que não estavam diretamente, enfim. Então, uma grande quantidade, observando, né, os números, Vietnã sofre muito com essa guerra. E acaba que os Estados Unidos tem uma crítica, nos Estados Unidos é feita uma crítica ao que acontece nessa guerra. E em 1973, o presidente Nixon retira as tropas dos Estados Unidos do Vietnã. E sem força para lutar contra o lado do norte, né, os comunistas, o sul acaba sucumbindo e o Vietnã fica sob domínio do lado do norte, né, que são os comunistas, com a retirada dos Estados Unidos. Então a gente observa que nesses confrontos na China, na Coreia e no Vietnã, a gente observa muito claro a participação das duas potências que de um lado e do outro, dessa oposição, dessa bipolarização muito forte. Então eu citei esse exemplo da Coreia do Norte, do Vietnã e da China, mas a gente observa essa influência nesse contexto de 1945 até 89, 91, a influência muito pesada de União Soviética e Estados Unidos. Então, não é à toa que são países que têm grande poder. Até agora, nesse momento de vacina de coronavírus, há uma disputa de quem chega a vacina logo, o primeiro país a chegar à vacina, enfim. Então, essas disputas, esses resquícios dessas disputas da Guerra Fria, elas estão presentes aí no clima das relações internacionais até nos dias de hoje. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula.